e repercutindo tudo que estava rolando na Assembleia Legislativa sobre o debate sobre as escolas cívico-militares. Em dia tenso, na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputados estaduais aprovaram o projeto das escolas cívico-militares. Nós vamos conferir mais detalhes agora com a repórter Nicole Fusco. Foram 54 votos a favor e 21 contrários ao projeto que implementa o modelo das escolas cívico-militares em São Paulo. O projeto prevê a instalação de 100 unidades até 2026, tanto em unidades novas como nas já existentes na rede de ensino público do estado. Desse total, 50 devem entrar em funcionamento a partir do início do próximo ano letivo, em 2025. Atualmente, apenas um colégio estadual é administrado no modelo cívico-militar. O programa será gerenciado pela Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Na avaliação do deputado Tenente Coimbra, do PL, o projeto vai melhorar a educação paulista. Já mostramos no governo federal que aumenta em torno de 20% de nota no IDEB, então comprovado na prática o aumento do rendimento escolar. A escola cívico-militar não é um programa pedagógico, então não precisa do governo federal, ele é um programa de gestão, então não necessita do governo federal, é de competência do governador. E ele encaminhou para essa casa esse projeto, aprovamos, mostrando a maioria popular, porque aqui estão os representantes do povo, e obviamente ele vai ser implementado. Por outro lado, para o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, o projeto significa um retrocesso para a educação. Ele prometeu ir ao Supremo Tribunal Federal contra a proposta. Nós vamos judicializar, nós vamos para o TJ, o Tribunal de Justiça, e depois para o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos já preparando uma ação direta de inconstitucionalidade, porque esse projeto, ele não tem previsão na LDB, na Constituição Federal, ele é totalmente fora da lei em todos os sentidos. Do lado de fora do plenário, estudantes que protestavam contra o projeto de lei foram agredidos pela polícia militar. Ao menos 7 foram apreendidos. O confronto teve início depois que a Polícia Legislativa impediu a entrada de todos os estudantes no plenário. A sessão teve início às 4h30 da tarde. O diretor da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Hugo Silva, explicou por que os estudantes são contrários ao projeto. As escolas cívico-militares atacam as organizações estudantis, as escolas cívico-militares impedem a organização dos grêmios estudantis nas escolas e, para além disso, é um projeto que não escuta os estudantes, não escuta as organizações que representam os estudantes. Com os estudantes já do lado de fora do plenário, policiais do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, usaram escudos para conter os adolescentes. Também foram usados gás de pimenta e gás lacrimogênio. Alguns deputados estaduais se colocaram entre os policiais do BAEP e os estudantes. Um deles foi a deputada Ediane Maria. Toda a votação agora da Sabesp, eles estavam aqui, não pode estar aqui, na verdade, nós temos a polícia da Assembleia, que é do Legislativo, que deveria estar fazendo essa função. Mas hoje, desde cedo, que montaram barreiras, barricadas, exatamente, e a tropa, inclusive, vocês estão vendo aqui, né, que estão ocupando esses lugares. Isso aqui, inclusive, não poderia estar acontecendo. Então, a gente está aqui no meio para conter, né, para fazer essa barreira mesmo, para que o pior não aconteça. Um dos argumentos para impedir a entrada dos estudantes era o número de pessoas na galeria. No entanto, até às 7 horas da noite, a galeria ainda estava vazia. Muito bem, já conosco aqui no Tá na Roda desse domingo, nossos convidados, os deputados estaduais de São Paulo, Tomé Abduch, à minha esquerda, e Carlos Gianazzi, à minha direita, que falarão conosco sobre as suas ideias, as suas impressões sobre esse projeto discutido e votado na Assembleia Legislativa. Vamos tentar fazer um debate aqui equilibrado, cada um fala um pouquinho para todo mundo participar. Tomé, eu quero primeiro a sua avaliação a respeito do projeto, da criação das escolas cívico-militares em São Paulo. Boa noite, Kobayashi. Boa noite. Boa tarde, boa tarde, né? Boa tarde ou boa noite? Boa tarde, boa tarde ainda. Boa tarde, deputado. Olha, eu recebi com muito bons olhos esse projeto de lei das escolas cívico-militares, porque nós precisamos trazer as escolas de novo para a disciplina. Nós não podemos mais ter escolas no nosso país que tratem tanto professores, quanto pais, quanto os alunos, da forma como a gente tem visto nos últimos anos. É uma vergonha o que aconteceu no Brasil com o tal projeto Paulo Freire, que criou uma geração, infelizmente, de pessoas com pouca capacidade cognitiva de compreender para onde está indo o Brasil.
pessoas agressivas, desrespeitosas, e o que nós precisamos é trazer o respeito, a determinação e a vontade de educar as nossas crianças. Então, a proposta da Escola Cívico-Militar, para mim, é uma proposta maravilhosa, que veio muito a calhar com a necessidade do nosso Estado. Eu até já parabenizo o nosso governador Tarcísio de Freitas pela coragem de estar implantando, os nossos deputados que votaram a favor, e a democracia é feita disso, Nelson. Nós votamos a favor. Nós votamos com as pessoas que foram eleitas pelo povo para estarem lá. Então não há que haver discussões posteriores se é bom ou se é ruim. Foi votado. Foi promessa de campanha do nosso governador Tarcísio. O governador foi eleito e, mantendo a sua promessa de campanha, ele aprovou as escolas cívico-militares. Carlos Gianazzi, quero também as suas impressões sobre esse projeto das escolas cívico-militares em São Paulo. Primeiro, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar você, Kobayashi, Prazer. Tomé, deputado, e quero discordar radicalmente e veementemente do que ele disse. Primeiramente, que o método Paulo Freire ou a filosofia de Paulo Freire nunca foi implantada na educação brasileira. Se tivesse sido implantado, o Brasil seria bem melhor. Então não tem nada a ver com Paulo Freire. Paulo Freire sempre foi um exilado da educação brasileira. Algumas prefeituras, uma aqui, outra ali, algumas pessoas, alguns professores, sim, né, tentam usar a filosofia do Paulo Freire, que é uma das melhores do mundo. Paulo Freire é reconhecido internacionalmente como um dos maiores educadores de toda a história da pedagogia e da educação. Mas Paulo Freire nunca foi, né? E lembrando o grande Darcy Ribeiro, que a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto das elites econômicas e políticas para manter a dominação de classe social. Sobre a escola cívico-militar, isso é um retrocesso para o Estado de São Paulo. É uma escola anacrônica, uma escola que nos remete, né, à Idade Média da educação. É uma educação, a escola cívico-militar é um modelo de escola para domesticar, né, para doutrinar, e não para libertar o aluno, para desenvolver o senso crítico do aluno. Ela não forma para o pleno exercício da cidadania crítica e ativa. Ao contrário, ela domestica, e não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi o próprio Tarcísio de Freitas, no ano passado, quando ele lançou quando houve o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Escola Cívico-Militar em Brasília. Estava lá o Bolsonaro e o Tarcísio. E o Tarcísio disse em todos os jornais, né, que a escola cívico-militar iria formar vários Bolsonaros. Então, ele mesmo disse: essa escola vai doutrinar, é a escola com partido. Ô, Tomé, a escola cívico-militar é para doutrinar? É engraçado, né? Porque existem as pessoas inteligentes que elas aprendem com o erro dos outros. Existem as pessoas normais que aprendem com os próprios erros. Existem aqueles que não aprendem nunca. Nós estamos há mais de 30 anos com a educação na mão da esquerda. E alguém no Brasil, você que está em casa, está satisfeito com a educação no Brasil? Você está satisfeito com a educação dos seus filhos? Você está satisfeito com o que eles estão aprendendo nas escolas e a formação que nós estamos dando para os nossos jovens? É isso que você que está em casa espera das nossas escolas do Estado de São Paulo? Então, primeiro a gente precisa lembrar um pouco o que são as escolas cívico-militares, né? Essas escolas são escolas que a gente deve primeiro fazer uma comparação das escolas que existem, das escolas militares e das escolas cívicos militares. Primeiro, a coordenação de uma escola militar é feita pelas Forças Armadas. Esse é um ponto importante. A coordenação das nossas escolas comuns são feitas pelo governo do estado, pelos municípios, via as nossas secretarias de educação. Já as escolas cívico-militares continuam sendo feitas pelo governo do estado, pelo município, e eles têm um apoio da Secretaria de Segurança Pública. Nós não vamos ter professores militares em sala de aula. O que nós vamos ter é, após o currículo que continua o mesmo, é o currículo do MEC, são os mesmos livros, a mesma metodologia, pessoas que tragam para a escola disciplina, coerência, respeito, horário de entrada, horário de saída. Nós temos que entender que existem muitas escolas que estão em áreas a qual nós temos o crime organizado operando, o PCC operando, as crianças muitas vezes são agressivas com os professores, falta disciplina nas escolas. É simplesmente isso que está acontecendo. E os pais, Kobayashi, vão ter a possibilidade de escolher onde eles querem colocar seus filhos. Não é uma imposição.
É democrático o que está sendo feito. Se você não quer colocar o seu filho numa escola cívico-militar, coloque numa escola normal. Então eu quero compreender, se nós não estamos satisfeitos com a educação que acontece no nosso país, o porquê que nós vamos continuar batendo no que está dando errado há tantos e tantos anos e formando jovens que não têm a menor capacidade cognitiva de um raciocínio lógico. Eu vi na Assembleia Legislativa o que aconteceu. São pessoas totalmente doutrinadas, pessoas que estão sendo lideradas para estarem lá, agredindo os policiais. Eu vi chegando, muitas vezes chegando até em carro de deputados, estando lá dentro de gabinete de deputados, com liderança. Existe liderança, grito de guerra, o pessoal da frente grita, agride os policiais, os de trás invadem, e os que estão um pouco mais atrás entram filmando. Olha, estão batendo em negros, estão batendo em jovens, vândalos, agressivos, que machucam os policiais. Então eu fiquei muito feliz com a ação da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, do BAEP, de ter contido e deixado a Assembleia segura para que nós, deputados, pudéssemos votar, e assim fizemos, a favor das escolas cívico-militares. Já que a gente inaugurou esse assunto, o deputado Carlos Gianazzi, como é que você vê também a conduta dos manifestantes naquele ambiente, na Assembleia Legislativa? Olha, os manifestantes, que eram adolescentes, estudantes das escolas estaduais, estavam fazendo uma manifestação pacífica, democrática, uma manifestação política contra um projeto que iria prejudicar todos eles e os 3.500.000 alunos da rede estadual. Era uma manifestação legítima, sem nenhuma violência. Houve um excesso, não houve necessidade da presença da tropa de choque. Aquilo foi um absurdo total, foi um escárnio, né, antidemocrático, que só mostrou, na verdade, como será a escola cívico-militar. Ele foi uma amostra grátis de como que a polícia vê estudantes que se manifestam. Porque na escola cívico-militar não há espaço para manifestação, não há espaço para a diversidade da identidade coletiva nem individual dos nossos alunos, né? Porque eles serão uniformizados. É uma disciplina militar que não tem nada a ver com a disciplina que o aluno tem que ter na escola, né? E quero discordar ainda do deputado Tomé quando ele fala que a culpa é da esquerda que implantou o método Paulo Freire ou que governou com esse método. Olha, a esquerda, aqui em São Paulo, por exemplo, o Quércia não era de esquerda, o Fleury não era de esquerda, Mário Covas não era de esquerda, Serra não era de esquerda, Alckmin não era de esquerda e Dória não era de esquerda. Foram 30 anos de governos do Tucanistão aqui em São Paulo, destruindo a educação estadual. E agora o governador Tarcísio está intensificando essa destruição. Eu digo que hoje nós estamos vivendo o genocídio da educação, fechamento de salas. O governador Tarcísio não paga o piso nacional do magistério no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, não paga o piso. É uma vergonha. Escolas sucateadas, degradadas, abandonadas pelo poder público. Não, e ele ainda apresentou uma PEC que vai reduzir o orçamento da educação de 30% para 25%, retirando aproximadamente 10 bilhões de reais por ano da educação paulista. Olha, então, agora fiquem à vontade, meus amigos. Implantar a escola cívico-militar no cenário de destruição é um escárnio total à população e à educação. Os estudantes, eles não foram agressivos, eles estavam lá no direito deles de manifestação com todo o nosso apoio. Não houve excesso por parte deles, mas sim, infelizmente, pela tropa de choque que acabou reprimindo esses alunos. Mas ficou claro que a escola cívico-militar é isso que nós vimos na Assembleia Legislativa. E aí, Tomé? Você sabe o que é engraçado, né? Como vocês tentam reescrever a verdade do que acontece no Brasil. Eu não sei se vocês acreditam nisso mesmo, ou se vocês se utilizam dessas crianças, como você mesmo colocou, deputado, como objeto de manobra para as pautas de vocês. Porque colocar aquelas crianças do jeito que eles estavam, organizados, com um grito de guerra, sendo orientados muitas vezes por deputados da própria casa a tomarem aquele tipo de ação agressiva, violenta, invasiva. Nós vimos extintores voando, gente sendo agredida, policiais apanhando, quebrando a Assembleia Legislativa, e vocês colocam que são crianças que estavam lá se manifestando. Que criança se manifestando? Aquilo ali é um grupo que vocês formaram de ataque à democracia do Brasil. E vocês tentam, de
todas as formas, dizer que são democráticos. Não há democracia no que acontece ali. Não há democracia. Vocês não valorizam a Polícia Militar do Estado de São Paulo, vocês atacam tudo que é correto no Brasil, vocês desvalorizam os valores e princípios que nós temos que ter de família, de educação, de professores. Vocês acabam colocando a vida dessas crianças em risco nesses embates com a nossa polícia por conta de uma pauta própria. Por que vocês não querem as escolas cívico-militares? Simplesmente porque vocês querem continuar manipulando a cabeça dos nossos jovens. É isso que acontece. Só que a sociedade acordou. O governador de São Paulo teve a coragem de colocar as escolas cívico-militares para rodar dentro do nosso estado e nós aprovamos na Assembleia Legislativa. E quando vocês falam em democracia, é muito importante tocar num ponto. Nós tivemos, se eu não me engano, 54 votos favoráveis e 21 votos contra. Se eu não me engano, a democracia se faz com o voto de quem foi eleito pelo povo para aprovar determinados projetos de lei. Nós aprovamos e mesmo assim a gente ainda vê deputados se levantarem e dizerem assim, agora nós vamos para a luta com os pais e com os alunos. Quer dizer, vocês estão discordando, então, do voto de um deputado? Estamos. É isso que vocês fazem? Isso é democracia? Estão? Isso é democracia? É democracia? É. Democracia para quem? Para todos. Para todos? Democracia, quando você elege um parlamentar para poder votar, é votado e você vai contra o que está sendo votado naquela casa? Não é porque um projeto foi aprovado que ele não pode continuar em discussão. Não, por isso estamos aqui discutindo o projeto. Não tem que discutir. Estamos discutindo. Nós não deveríamos estar aqui. Mas não deveríamos mesmo, já aprovou. Ué, então o que você está fazendo aqui? Só um minuto, vamos lá. Pacheco, Wilsinho, Gesualdo e Jess já entram no debate. Por enquanto a gente mantém aqui entre o Tomé e o Carlos, que está com a palavra. Carlos Janazzi. Na verdade, esse projeto é inconstitucional, né? Já tem parecer da AGU contra ele. Já há uma DIN no Supremo Tribunal Federal, inclusive discutindo as escolas cívico-militares do Paraná, porque esse projeto afronta vários artigos da LDB, da Constituição Federal, do capítulo da Educação, do Plano Nacional da Educação, do Estatuto da Juventude, da nossa Constituição Estadual, aqui do nosso Plano Estadual de Educação. Ele é eivado de inconstitucionalidades. Nós vamos derrubar esse projeto, porque ele afronta também a própria legislação que tem a ver com a função dos militares no Brasil, porque ao levar um militar que não tem formação nenhuma para a área da educação, ele não tem licenciatura, ele está também tendo um desvio de finalidade, porque o militar é formado para a segurança pública e não para ficar dentro de escola. E é uma agressão também aos professores colocar um militar dentro da escola, né? Isso desvaloriza, é dizer o seguinte, olha, vocês professores, diretores não resolvem a educação, mas nós militares vamos resolver. E eles vão ganhar o dobro, eles vão ganhar o dobro ainda. Não é verdade. Eles vão ganhar de 6 a 9 mil reais. Não é verdade. O piso nacional do magistério é de R$ 4.600. O militar vai ganhar de 6 a 9 mil reais. Isso é uma afronta ao magistério, à pedagogia, aos professores que estão lá labutando dia a dia e organizando a educação no nosso estado. Então, eu queria dizer isso, é um projeto inconstitucional, ele será derrubado, eu tenho certeza, no Supremo Tribunal Federal. E nós já estamos preparando uma ADIM aqui em São Paulo. Assim que a lei for sancionada, nós vamos à justiça. É o que vocês sempre tentam fazer, judicializar algo que foi votado. Passou na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Foi aprovado na comissão como um projeto constitucional. Ele foi levado para o parlamento discutiu, o parlamento votou e vocês vão dizer que o projeto é inconstitucional? Qual lei federal que diz que nós não podemos ter escola cívico-militar? Existe um projeto de lei que diz isso? O que muda dentro de uma escola cívico-militar? Vocês tentam dar conotação que nós vamos ter aula com militares, que a extrema-direita vai aculturar os nossos jovens. Os professores são os mesmos, todos os materiais são os materiais que vêm do MEC, nada muda. O militar, ele vai estar subordinado ao diretor da escola e vocês sabem disso. O que vai acontecer simplesmente é que nós temos muitos locais que nós temos ali crime organizado, violência, vulnerabilidade social, nós temos um rendimento escolar que é delicado, o fluxo escolar que a gente precisa que seja mantido para que as nossas crianças possam estar presentes nas escolas. E lembrando que as comunidades escolares, via uma consulta pública, vão votar ainda para ver se a escola cívico-militar pode ser implantada ou não. Então, ou seja, vocês tentam transtornar para poder manter o ensino na mão de vocês. A ideologia que acontece nas escolas é a ideologia de esquerda, marxista, que levou a educação
para o momento que nós estamos hoje. Vejam os empresários, Kobayashi. Nós não temos mais formatação de mão de obra. Não existe mais mão de obra qualificada. As crianças saem da escola sem a menor condição cognitiva de terem uma condição de trabalhar de uma maneira coerente. E, além disso, eles ainda conseguiram criar os caçadores de rescisão. Eles vão, não têm mão de obra qualificada e querem ser mandados embora para poderem viver depois, né, da rescisão que eles têm. O governo vai lá durante alguns meses dar um dinheiro para eles. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. E é isso que nós estamos mudando. Nós vamos mudar a educação do Estado de São Paulo, caso queiram ou não, porque nós votamos, via os nossos deputados que foram eleitos para isso. Vai falar o Gianazzi e depois a gente vai abrir para os nossos comentaristas. Vai lá, Carlos Gianazzi. O deputado Tomé insiste, né, em Paulo Freire, falou agora que a educação é marxista. Antes fosse, deputado Tomé, se houvesse o mínimo de marxismo e de Paulo Freire, o Brasil seria muito melhor, seria mais igualitário, nós teríamos justiça social e nós teríamos atacado as principais causas das injustiças sociais e econômicas desse país. Então, acho que Vossa Excelência vive num universo paralelo, assim, está falando de um outro país, de uma outra educação, está num outro planeta, deputado Tomé. Mas olha, a educação, a escola cívico-militar é uma escola doutrinadora, é uma escola com partido, é uma escola que faz parte de um projeto de poder da extrema-direita proto-nazi-fascista do Brasil para formar novos adeptos. A verdade é essa. O Tarcísio disse, a escola cívico-militar vai formar novos Bolsonaro. Não sou eu que estou dizendo. Princípios, valores, trabalho, entregar o país com caixa positivo. Que valores? Bolsonaro destruiu o Brasil, está envolvido em vários casos de corrupção, está inelegível, teve acusado de roubar joias. Nem vermelho para falar. Um genocida. Vamos voltar para a escola cívico-militar aqui. Vocês já viram? Está conosco o nosso queridíssimo Luiz Fernando Pacheco, advogado, sempre presente aqui no Tá na Roda. E a gente vai fazer um esquema o seguinte: cada comentarista vai escolher um deputado e vai fazer uma pergunta para uma resposta. Vamos começar com o Pacheco, que já está conosco. Nelson Kobayashi, é uma alegria renovada estar de volta aqui no Tá na Roda, com a nossa qualificada audiência, com colegas brilhantes e nesse debate que é tão instigante. A minha pergunta é a seguinte: deputado Tomé, o senhor estava falando que a esquerda domina as escolas, né? Isso não é uma verdade, como, pelo menos não no Estado de São Paulo, porque nós nunca tivemos no Estado de São Paulo um governo de esquerda, né? Tivemos aí os tucanos, o MDB, mandando no Estado, e os tucanos, que é um partido de centro-direita, como o governo Fernando Henrique não deixa a menor dúvida, foi um governo neoliberal. As escolas vão mal, não há a menor dúvida. As escolas vão mal. As escolas precisam ser reformadas. Todas as escolas precisam ser reformadas. O senhor falou que as famílias vão ter oportunidade de escolher. Coloca a criança, coloca o filho na escola cívico-militar ou não. Acontece que a família coloca a escola que tem no bairro dela. A família não tem essa escolha. A família não pode botar o seu filho numa escola que esteja a 1 hora de sua casa, né? Porque os pais trabalham, em regra, né? As crianças não têm como chegar à escola. O senhor falou que não muda nada. Não muda nada. Então, se não muda nada, continuaremos no caos. Quer dizer, não seria muito mais proveitoso, essa é a minha pergunta, despender dinheiro, despender recursos para melhor equipar as escolas que já existem, para investir nos professores que ganham mal, para investir em material de sala de aula, para investir em livro didático, em educação, em formação. Quer dizer, o que é essa inovação, que nem é uma inovação que ela é seletiva, porque ela não vai acontecer. Se a coisa é a divina pomada, ela deveria acontecer no estado inteiro, para todos os alunos de São Paulo. Mas não,
Projeto de algumas escolas cívico-militares. Que ganho, que benefício isso traz à sociedade? O custo é enorme. Como disse o deputado Gianazzi, esses militares que não têm formação de educadores vão ganhar salários que são acima dos salários que os professores ganham em São Paulo, que, aliás, salários vergonhosos que estão abaixo do piso nacional. Minha pergunta para o senhor deputado Tomé: por que não investir nas escolas que já existem, no aprimoramento das escolas e do modelo que já existente? Vai lá, Tomé. Bom, vamos lá. Primeiro, de maneira respeitosa, eu acho que o senhor devia ler novamente o projeto de lei, porque eu acho que o senhor não compreendeu o projeto de lei. Pode ser. Pode ser que não tenha compreendido. Se eu tivesse estudado em escola cívico-militar, talvez eu tivesse maior senso cognitivo. Você não vai fazer o pai colocar o filho numa escola ao lado da casa dele ou longe da casa dele. A comunidade, ela vai participar de uma consulta pública para ver se a maioria quer a escola cívico-militar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o senhor sabe quanto que aumenta o orçamento com as escolas cívico-militares? Não, eu não Provavelmente não. Acho que é algo na casa de 12 milhões de reais. É praticamente nada. Ele já está distribuído dentro do próprio orçamento. O método de estudo continua o mesmo. O que nós estamos fazendo é poder dar um pouco de tranquilidade num pós-currículo, num pós-ensino, quando nós temos os militares para poder passar disciplina, que é o que nós não temos na escola. É a hora do recreio, é a responsabilidade, é ninguém ter posturas ali que não tenha integridade, não permitir que o tráfico de drogas entre dentro o das educador, escolas. Deputado, que é responsável por isso. Mas não continua o repressor. Não, o mas militar, que repressor? O militar, ele tem formação repressora. O Bayashi, eu preciso Nós falar, temos que ensinar. O senhor já vai falar. É só um minuto. Isso não é um debate, é um monólogo. Isso é um debate, não um monólogo. Eu me permito interrompê-lo com todo respeito. Quem tem que educar o aluno é o professor, não é o militar, porque a presença do militar... O senhor está falando que o militar vai pôr a disciplina. Essa disciplina militar, ela é impositiva. Ela é uma disciplina que reprime. Né? Não é assim que se educa. A educação tem que ser feita uma educação para a paz, uma educação participativa, não uma educação que amedronte o aluno. Eu sou do tempo das rondas escolares. Havia ronda escolar, havia segurança em torno da escola. Ninguém está aqui desvalorizando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, não. A polícia na porta, a ronda militar na porta da escola, para impedir, se muitas escolas estão em áreas onde há o tráfico de drogas, onde há facções criminosas, a polícia tem que estar lá fora, impedindo que esses elementos entrem no espaço de educação, mas não dentro da escola, reprimindo o aluno. Olha, eu como pai conservador e preocupado com as crianças do nosso estado, eu fico me perguntando o que um pai espera de uma escola. Ele espera que o filho vá para a escola para poder ter segurança? Ele espera que o filho tenha uma educação de qualidade, ele espera que o professor seja respeitado, ele espera que o filho aprenda princípios e valores e disciplina, hora de chegar, hora de sair, hora de se comportar. Ele espera... O senhor me permite falar, por favor? Agora é minha vez, eu já fui educado com o senhor uma vez, eu peço, por favor, que o senhor seja educado comigo, tá certo? Só a gente para o debate. Bom, vamos lá. Eu espero que essas pessoas que são contra a escola cívico-militar se coloquem na posição da grande maioria dos pais brasileiros que se preocupam em sair para trabalhar e deixar os seus filhos dentro de uma escola onde eles sabem que na grande maioria está implantado o crime organizado vendendo drogas. Onde os nossos professores, que deveriam estar lá ensinando matemática, história, geografia, muitas vezes estão aculturando os nossos jovens para uma cabeça marxista, sim, que é o que acontece no Brasil. Aquele professorzinho que gosta do Che Guevara, mas que não diz que ele é um matador de homossexual. Aquele professorzinho diz que a democracia de Cuba é uma democracia, mas não conta o que acontece lá, que as pessoas passam fome. Aquele professorzinho que tenta dizer que Nicolás Maduro protege a democracia de um país que foi totalmente assolado e devastado e destruído pela corrupção e por um ditador que está acabando com uma nação. Vocês não querem que a gente possa levar princípios e valores, porque é mais fácil aculturar as pessoas quando elas não têm conhecimento e manter uma massa de manobra, a qual elas não podem reagir ao que acontece no Brasil de hoje, às vergonhas que acontecem no Brasil de hoje, o desrespeito, as mentiras que se contam. Vocês acabam ficando escondidos atrás das próprias mentiras. Jovens invadiram a Assembleia Legislativa de maneira agressiva, batendo nos nossos policiais. No dia que nós votamos aqui a privatização da Sabesp, vocês não têm ideia do que aconteceu.
policiais com a cabeça aberta, dedo quebrado, assembleia inteira destruída, jovens até com um tubinho de sangue. E aí esses deputados que defendem esses jovens estão lá, olha, estão batendo em crianças, em negros, transtornando a realidade, a verdadeira história que aconteceu. Vocês querem mudar a história do que acontece no Brasil. Só que aqui em São Paulo não vai acontecer porque nós temos um governador que não vai permitir isso. Agora a Jess Peixoto vai fazer uma pergunta. Deputado, a minha pergunta, ela gira em torno da lógica que a gente tem de transformação das escolas cívico-militares. O senhor disse, e até chegou a usar, a lógica da doutrinação. Mas, realmente, no projeto, quando você toma para ler, não existe nele uma lógica pedagógica por parte dos militares, mas sim uma lógica de disciplina. Ou seja, os militares estariam ali na função de zelarem pela disciplina, pela lógica de como esses jovens eles vão ser ensinados. Exemplos disso, nós temos no Brasil 2 grandes entes em relação à educação, o ITA e o IME, que são instituições geridas por militares, extremamente geradas a partir de uma lógica de disciplina e têm como excelência os resultados e até mesmo o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Nós estamos dentro dessa discussão vendo a questão da gestão. Então a minha lógica é, se a gente olha para os institutos militares, se a gente olha para os institutos como o ITA e o IME, por que seria tão ruim assim dar a oportunidade, testar, e não só testar, porque elas já foram testadas e não tiveram resultados ruins de doutrinação, e até mesmo pensando na lógica que a gente vai estar consultando a população em relação a isso, qual é o problema de deixar os militares ensinarem disciplina e valores sociais positivos a esses jovens e como isso enfraquece os professores ou o material didático, tendo em vista essa lógica que a gente acaba tendo de que o material permanece o mesmo. Em acréscimo, o senhor bem mencionou, essa seria a minha primeira pergunta, mas vou adicionar uma segunda, o senhor adicionou que vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade, tal como PT, PSOL e alguns partidos fizeram no Paraná. Vale ressaltar que o STF não julgou esta causa há 3 anos, isso não está resolvido. E mesmo no caso base que eles estão utilizando é em relação ao homeschooling, que aí era um material didático que não era controlado, que aí existiam várias outras atribuições que a gente deveria avaliar. Mas não valeria mais, tendo em vista a nossa lógica democrática, o respeito das pessoas, de fato, aceitar que essa é a vontade da população que elegeu esses deputados e mais ainda, que vai ser a possível vontade daqueles que sejam consultados, do que simplesmente falar que é um ato fascista? Primeiro, antes de te responder, eu quero dizer que eu fiquei aqui chocado com o deputado Tomé, que despejou aqui um caminhão de fake news sobre tudo que ele falou aqui em relação ao que aconteceu na Assembleia Legislativa. Não foi nada disso, quero depois voltar a esse debate. Mas, olha, primeiramente que tem sim, vai ter um caráter pedagógico, porque no projeto de lei diz que esse suposto militar vai desenvolver, ele vai organizar atividade extracurricular, né? Nós temos o famoso o currículo oculto, e ele vai trabalhar com o currículo oculto, com disciplinas extracurriculares, né? Trazendo aí todo esse pensamento doutrinador de escola com partido. Então vai ter, assim, uma conotação pedagógica, né? Agora, o projeto nem deixa claro isso aí. O projeto, depois que ele for sancionado, ele será regulamentado e a gente não sabe o que virá através de portarias, de decretos, mas com certeza haverá uma atividade extracurricular e aí que mora também o perigo. Posso fazer só uma pergunta dentro da atividade curricular? E sobre o que você falou de colégios militares, é outra história, é bem diferente. Colégio militar e escola cívico-militar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A minha pergunta tem algum grau que é a questão da coordenação, a disciplina, ela é muito presente nos colégios militares. Mas o que o senhor mencionou sobre atividades extracurriculares e que o risco estaria aí da questão da pedagogia. Eu gostaria que o senhor me explicasse quais possíveis matérias o senhor acha que entrariam aí e por que elas seriam problemáticas, mas até além. Essas escolas, elas já atuaram em outras localidades, assim, no governo Bolsonaro, elas foram pautas, foram extintas pelo governo Lula neste mandato. Eu queria entender se tem algum caso que o senhor elabora que essas escolas foram extremamente danosas, ou fascistas, ou ideológicas. Porque eu acho que isso vem muito no cargo aqui. A gente já teve isso em prática e que eu saiba não surtiu nenhum efeito negativo. Tem várias denúncias contra as escolas cívico-militares, inclusive de militares cometendo
assédio sexual contra as meninas, assédio moral, perseguição. Só dá um Google, coloquem aí. Mas também tem de professores normais no dia a dia. Não, mas tem muito mais de militares. Coloquem aí no Google assédio sexual em escola cívico-militar. Coloquem professores... No Paraná, sobretudo. Não, coloquem para vocês verem, né? A outra pergunta que você fez... A educação do Paraná melhorou? Nem um pouco. Não melhorou? Não, nem um pouco. A educação, vocês colocarem a educação do Paraná, não houve melhora nenhuma. Não houve melhora nenhuma. Os dados foram maquiados, inclusive, pelo dono da Multilaser, que é o empresário que está na gestão aqui da Secretaria da Educação. Eu digo que Renato Feder não é secretário da Educação. Ele é o secretário hoje das plataformas digitais que estão destruindo a educação do Estado de São Paulo. Essas plataformas, elas representam hoje uma máfia, uma ditadura para enriquecer as empresas que vendem essas plataformas por 70 milhões de reais, 100 milhões de reais para a Secretaria da Educação, né? Então, hoje a Secretaria da Educação está a serviço dessas grandes empresas, mas, voltando, tem sim, tem um caráter danoso do ponto de vista pedagógico, porque a escola cívico-militar não respeita a diversidade cultural, de identidade e mesmo sexual, de gênero. É uma escola que tende, né, a propagar o racismo estrutural, a violência de gênero, a violência de classe. Tem muitas denúncias em relação a isso, porque não há espaço para o pensamento crítico nesse modelo de escola. É uma escola, repito, doutrinadora, que não contribui para o desenvolvimento do senso crítico do nosso aluno. Escola não é quartel e aluno não é soldado. O aluno tem que ter o preparo para o pleno exercício da cidadania ativa e crítica, e não é o militar que vai dar isso. O militar tem que cuidar da segurança pública, que ele não consegue cuidar. A segurança pública está um caos no Brasil, né? E o que a escola da periferia, vulnerável, onde tem violência, precisa, minha gente, é de cultura, precisa de casas de cultura, de cursos profissionalizantes. A periferia precisa de assistência social, de arte, precisa de universidade, de ETECs e FATECs. É disso que a periferia está precisando. Não está precisando de repressão, como aconteceu na Assembleia Legislativa. Eles querem criminalizar os pobres, a pobreza, com esse modelo de escola cívico-militar. Meus amigos, infelizmente o tempo dos nossos deputados é precioso. O deputado Carlos vai precisar também se retirar. A agenda concorridíssima abriu um espaço para vir aqui conversar com a gente. Não deu tempo nem do Gesualdo e do Ilcinho fazerem as suas perguntas, mas a gente tem tempo aqui até às 18 horas para continuar debatendo. Eu quero muito uma consideração final dos nossos queridos convidados. Vamos começar com o Tomé Abduch. Se a cultura que se espera, que vem da esquerda, é a cultura de colocar lá os shows transexuais dentro da escola, professores ensinando a colocar a camisinha com a boca para alunos menor de idade. Se é isso que vocês entendem como cultura, vocês me desculpem, não é isso que eu, como deputado eleito com 221 mil votos, estou aqui para defender. Eu estou aqui para defender as famílias, princípios, valores, educação e disciplina nas escolas. Nós cansamos desse papinho de vocês. Ninguém acredita mais. Vocês destruíram a educação nos últimos anos porque a grande maioria dos professores foram aculturados pela esquerda marxista, Paulo Freire. Isso é uma realidade. A gente não pode mais ficar escondendo o sol com a peneira, e as verdades têm que ser ditas nesse país. Vocês acabaram com a educação porque vocês estão levando ideologia para dentro das escolas. E isso está refletindo agora nesses alunos que estão saindo, que eu chamei aqui de filhos do PT. Essa geração agressiva. Vá hoje numa universidade federal, entre hoje num DA de uma universidade federal e veja o que acontece lá dentro. Todo mundo usando droga, tudo pichado, desrespeito. Eles não querem nem a polícia mais dentro dos campos que nós temos, que são campos federais, porque eles querem fazer o que eles acham que devem, os professores e os alunos. Então, eu estou aqui para defender e para poder valorizar o trabalho que foi feito pela nossa Assembleia, dar parabéns ao nosso coronel Tarcísio, dizer que o nosso secretário de Educação do Estado, Renato Feder, é um grande orgulho para a nossa nação, e que as escolas cívico-militares foram votadas por nós, legisladores, e elas com certeza serão implantadas, e você que está em casa poderá ter a opção de saber onde você quer colocar o seu filho, princípios e valores de disciplina, ou no que nós vemos hoje. Considerações finais também do querido deputado estadual Carlos Gianazzi. Olha, o deputado Tomé continua vomitando fake news aqui no programa, hein? Mas olha, o que eu quero dizer, fazer um apelo ao governador Tarcísio de Freitas para que ele não retire os 5% da educação. A educação, governador, precisa de mais investimento. E também nós temos que
acabar com essas plataformas digitais que liquidaram a autonomia pedagógica dos nossos professores. O governador tem que parar de fechar salas de aula de educação de jovens e adultos, do período noturno. O governador do estado de São Paulo, se ele quer realmente investir em educação, ele tem que pagar o piso nacional do magistério com repercussão em toda a carreira. Ele tem que valorizar também e, sobretudo, os agentes de organização escolar, que a gente conhece como inspetor de alunos. Esses, sim, ajudam bastante na segurança, na disciplina, porque eles estão no pátio, na secretaria, no portão de entrada, e nós não temos esses funcionários, né? Faltam funcionários em várias escolas, e os que estão trabalhando ganham um salário mínimo abaixo do salário mínimo. Então, tem que se resolver a educação com mais investimento nos profissionais da educação e investimento nas escolas. Nossas escolas estaduais estão sucateadas, degradadas. Tem mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo. As nossas escolas não têm laboratórios, não têm oficinas, não têm quadras, muitas delas, para as aulas de educação física. Então tem que investir mais recursos. Escola cívico-militar não vai resolver problema nenhum da educação. É um desvio de finalidade que tem um interesse político, ideológico e eleitoral para agradar o eleitorado bolsonarista de São Paulo e os deputados bolsonaristas da extrema-direita, como o deputado Tomé aqui, né, que defende esse modelo de escola. É para isso que o projeto foi apresentado, mas nós vamos derrotar, repito, ele foi aprovado na Alesp, mas ele será derrotado na Justiça porque ele é inconstitucional. Meus amigos, o deputado Carlos Gianazzi citou aqui essa ideia de tirar 5% da educação. O deputado Tomé pediu para explicar. Naturalmente, depois o deputado Carlos Gianazzi vai ter a sua réplica também. É uma treta organizada essa, né, gente? Vocês já viram uma treta organizada dessa? Você sabe, eu acho engraçado. Vai lá, Tomé. Ele fala em extrema-direita, em fake news. E, na verdade, ele que é um extrema-esquerda e eles que contam as histórias do jeito que eles querem. Vamos contar um pouquinho a história desse dinheiro que dizem, né, que nós estamos tirando da educação. Isso é um grande absurdo. O que acontece? A lei federal, ela diz que 25% da arrecadação de tributos, ela deve obrigatoriamente ir para a educação. O estado de São Paulo, nos governos do PSDB, acabaram colocando uma lei estadual que sobrepõe a lei federal, que aqui são 30% e não 25%, como é em todo o país. Só colocaram dentro disso um jabuti. Mais ou menos 5% desse valor é para poder pagar os aposentados e pensionistas. A hora que você tira esse valor de dentro, que é o que o governador Tarcísio está fazendo agora, ou seja, esse valor não será mais pago dentro da Secretaria de Educação, dentro da educação, a gente volta a ter um valor igual ao restante do país. E ele está pedindo que esse valor que ele retirou possa ser flexível para se utilizar na saúde. Tem gente morrendo em porta de hospital, gente. Vocês não sabem o que está à madrugada, quando você tem um filho doente, um pai com câncer, e você vai num hospital e você tem que deixar essa pessoa horas e horas e horas na fila. O que ele está tentando é uma flexibilização, só que eles não estão nem aí para as pessoas. Eles estão aí para a causa deles, para ideologização das nossas crianças. Então essa é a pura verdade. Nada vai mudar, muito pelo contrário, o orçamento de educação ele vai ser maior do que foi no ano passado, mesmo com a retirada desses 5%. E na verdade, eu melhoro aqui a minha colocação, ele não está sendo retirado, ele está sendo flexibilizado para que possa ser utilizado tanto na educação quanto na saúde. Então não acreditem no que eles falem, se informem primeiro, porque infelizmente eles contam histórias e tentam taxar a gente como as pessoas que fazem o que eles fazem. Agora sim, para fechar, Carlos Gianazzi. Olha, primeiro não acreditem no deputado Tomé, porque ele está aqui equivocado e enganado. Primeiramente que o que se investe hoje no estado de São Paulo, os 30%, não foi coisa do PSDB, foi numa Assembleia Nacional Constituinte que foi votado esse projeto em 1989, ainda no governo Quercia, tem nada a ver com o PSDB. Então foi o povo de São Paulo que colocou na Constituição estadual que São Paulo tinha que investir não 25%, mas 30%. Coisa, né? O povo brasileiro. Eu sou professor, diretor de escola, estava lá, inclusive, na luta para que houvesse o aumento do investimento em educação. E a Constituição Federal, ela é muito clara, ela diz que estados e municípios devem investir 25% do orçamento em manutenção e desenvolvimento de ensino ou o que constar nas suas respectivas constituições estaduais ou leis orgânicas municipais. E nós aprovamos aqui 30%. Na verdade, o governador está retirando, minha gente, 10 bilhões
por ano, ele pretende, mas não vai passar, porque é uma afronta à educação. Se a educação já está sucateada, degradada, ele não paga nem o piso nacional do magistério. São Paulo, que é o estado mais rico da federação, tem um dos piores salários para os profissionais da educação. Aliás, para todos os servidores públicos, inclusive para a polícia militar e para a polícia civil e para a polícia penal também. Então, retirar dinheiro da educação e usar essa desculpa esfarrapada, sem fundamento, que é para a saúde, não vai para a saúde. Não vai, eu tenho certeza que não. Ele tem que buscar recursos para a saúde de outros lugares, sobretudo reduzindo a isenção fiscal para os grandes grupos econômicos. Aí sim vai ter dinheiro para a educação e para a saúde. Mas não, ele vai jogar uma área contra a outra. Isso não é um papel de um gestor. A educação precisa de mais recursos e a saúde também. Meus amigos, eu quero agradecer demais o Tomé Abduche e o Carlos Gianazzi, deputados estaduais aqui. Vocês veem que discordam em tudo. Tomé Abduche defendendo o projeto das escolas cívico-militares, deputados Carlos Gianazzi contestando o projeto, tá falando que o negócio pode ser decidido agora na justiça também. Muito obrigado, viu? Adorei esse debate. A gente vai repetir outras vezes. Se vocês tiverem disposição, meus amigos, assunto não vai faltar para a gente debater o estado de São Paulo e o Brasil. Muito obrigado, Carlos Gianazzi. Muito obrigado, Tomé Abduche. Eu vou dar um livro do Paulo Freire para ele ler. Esse eu não vou ler. Posso só fazer um agradecimento? Claro. Queria fazer um agradecimento especial à Polícia Militar do Estado de São Paulo, esses importantes homens e mulheres que defenderam a nossa Assembleia, ao BAEP, e queria dizer que vocês são um grande orgulho da nação brasileira e podem contar com nós na Assembleia para poder defendê-los com as ações certas que vocês estão tomando para poder defender a nossa Assembleia e os nossos deputados. Obrigado. Muito bem. Eu quero saudar e homenagear os alunos que estão lutando contra a escola cívico-militar, os professores, todos os profissionais da educação e os estudantes que não aceitam doutrinação e domesticação. Tomé Abduche e Carlos Gianazzi não tá na roda desse domingo, meus amigos.